Como é que nós entristecemos a pessoa de Deus? No salmo que nós vamos estar estudando hoje, já começamos o Salmo 95, nós já lemos os 6 primeiros versículos e meditamos, mas estes últimos versículos que nós vamos estar lendo, portanto, do versículo 7 ao versículo 11 do Salmo 95, nós vamos ouvir a voz de Deus, o sentimento de Deus acerca de uma questão para com o seu povo. E eu quero que você tenha a sua Bíblia consigo, então abra no Salmo de número 95, a partir do versículo 7, e nós vamos estar olhando para esta palavra com muito carinho, porque diz o seguinte: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, ou seja, a voz de Deus, diz o salmista, não endureçais os vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais de quem? Dos israelitas. O salmista está falando com o povo de Israel sobre uma geração anterior lá que caminhou no deserto. Quando vossos pais me tentaram, agora já é Deus falando, porque está falando que tentaram a mim, provaram-me e viram a minha obra. Está vendo aí? Eles viram a obra de Deus. 40 anos, disse o Senhor, olhei. Estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Meus irmãos, são muitas lições, é muito aprendizado sobre Deus aqui nestes versículos. E eu vou trazer uma luz, ou pelo menos chamar-nos a atenção a uma outra coisa, por questão até do nosso tempo aqui nesta meditação de manhã, para a glória do nome do Senhor. Que diz, a primeira coisa que fala, eu acho que a palavra central, se eu tivesse que resumir este texto, está no coração. Esta é a palavra, uma palavra que se repete. O salmista, quando fala com o povo, começa dizendo, olha, vamos nos lembrar que Deus é o nosso pastor, não é isso? Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós somos ovelhas. Há esta relação, ele diz, no entanto, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Então, essa é a primeira colocação do coração é essa. É o salmista clamando ao povo, chamando a atenção ao povo de não endurecer o coração. E ele diz como fizeram os nossos pais lá em Meribá. E a pergunta é essa, o que aconteceu em Meribá? Em Meribá, Êxodo 17, diz a palavra que os israelitas tinham saído, né, do Egito, estavam no deserto e tiveram sede, muita sede. E eles foram logo para cima de Moisés e a brigar com Moisés, e falaram palavras muito fortes. Deixa eu ler aqui para você. Então contendeu o povo com Moisés e disseram, dá-nos água para beber. Moisés disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo ali povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Isso foi o que Moisés falou com Deus. Aí Deus manda Moisés passar diante do povo, tomar consigo uns anciãos, tomar na mão dele a vara e sair. E ali ele mostrou uma rocha em Horebe e disse, tu ferirás a rocha e dela sairão águas. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E olha o finalzinho aí. E porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Ora, Deus ficou muito entristecido e sentiu-se tentado e sentiu-se irado. Por quê? Não foi por alguém reclamar de sede, porque Deus entende, Ele fez o corpo humano que necessita de água para sobreviver. Mas quando o povo foi a Moisés, eles não falaram normal, como quem diz, olha, Moisés, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que mostrou o seu poder pelas pragas, o Deus que abriu o mar vermelho, que nos amou, nós estamos agora aqui, fala com Ele por nós e pede água.
Pede um milagre. Ninguém falou assim, pelo contrário, dizendo, por acaso você tirou a gente de lá para matar a gente aqui nesse deserto? A ponto que Moisés, quando foi orar para o Senhor, disse, olha, eles daqui a pouco vão me apedrejar. E a palavra de Deus agora, na visão de Deus, que Deus entendeu lendo os corações, ele disse, eles me tentaram perguntando, está Deus conosco ou não? Está Deus conosco ou não? Agora eu me pergunto a mim mesma, eu volto esta pergunta para você, será que Deus não tem dado provas suficientes em nossa vida de que Ele existe, de que Ele é Deus, de que Ele tem todo o poder? Não só por aquilo que nós lemos e a nossa fé ela é alimentada pela palavra, graças a Deus por isso, foi assim que Deus fez. Mas este Deus da palavra tem prazer na experiência de cada indivíduo, é assim que ele faz. Nós o conhecemos pela palavra, mas pela fé, nós entramos num relacionamento de fé com ele e começamos a relacionar-nos com ele e ele se mostra real para nós, em perfeita harmonia com a sua palavra. Então, o Deus da palavra cura, e alguns de nós já provou na nossa vida cura. O Deus da palavra batiza com o Espírito Santo, e alguns de nós já provamos do batismo no Espírito Santo. O Deus da palavra guia, o crente responde às suas orações, e nós já experimentamos o guiar de Deus, a resposta de orações. E Israel tinha vivido tais coisas numa dimensão extraordinária que nenhum de nós, eu tenho segurança, jamais viveu. A maneira que Deus tirou Israel do Egito, quando ele diz, Deus o tirou com a sua mão forte, irmãos, não estamos falando da mão de um rei, estamos falando da mão de Deus. E verdadeiramente foi assim. Deus os tirou com a sua mão forte. E as provas de Deus com eles. Meu Deus, até eu agora me lembrei da nuvem. Uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Que a cada manhã uma virava a outra, porque de manhã a presença de Deus estava sobre uma forma e de noite de outra forma. Como pode um povo que tem a nuvem sobre eles perguntar, está Deus ainda conosco ou não? Está Deus conosco ou não? Porque agora faltou água. E Deus se ofendeu, e é isso que nós precisamos olhar. Eu nem vou meditar na segunda palavra do coração, vou deixar para a próxima meditação de quinta-feira. Mas vamos na primeira. Não endureçais os vossos corações. Nós sabemos, nós temos testemunho, Deus está conosco, Deus já agiu na nossa vida. Guardemo-nos de tentar a Deus como os nossos pais o fizeram no deserto. De amanhã faltou um emprego, tardou uma situação na família, aconteceu um problema aqui, parece que não há solução aqui, parece que Deus não faz justiça ali, e nós já dizemos, será que Deus está conosco ou não? Isso ofende a Deus, porque Ele esteve, Ele consolou, Ele se mostrou, demonstrou o seu poder, foi um pai, foi um pastor que amou a cada destas ovelhinhas como eu e você somos. Mas a palavra do salmista foi bem correta, não endureçais os vossos corações. O problema é que nós temos gerência sobre o nosso coração. Mas é nessa hora da provação que nós temos que dizer ao nosso coração, como Davi dizia à sua alma, alma minha, espera no Senhor, descansa no Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Então digamos hoje a este coração que é enganoso, a este coração que ainda é permeável pelas tentações, a este sentimento, a esta alma
que entende mais das coisas daqui do que da além, mas o Deus da além já tem revelado o seu poder para este serzinho aqui, espiritual, alma e corpo. Manuela, para este serzinho espiritual, alma e corpo. Você que está ouvindo esta palavra, para não pecarmos contra o nosso Deus. Se a situação está adversa, não tentemos ao Senhor. Saibamos e confessemos com a nossa boca: Deus está comigo, aleluia! Como o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. O que é que diz o salmista? O que é que disse o salmista? Você se lembra? É um salmo muito conhecido. Isso, aleluia, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então diga a sua alma, em nome de Jesus. Repreenda esta tentação, este pecado no nosso coração de tentar a Deus. A situação está adversa, maior foi o mar vermelho na frente deles. Maior era eu e você preso pelas trevas e o Senhor quebrou os grilhões. Maior era aquela situação de antes e Deus fez o milagre. Então esperemos em Deus, confessemos a Deus, adoremos a Deus, esperemos em Deus e Ele a seu tempo, aleluia. E assim vamos estar junto aos heróis que não eram sobrenaturais não, homens como eu e você, mas que souberam esperar e ser fiéis. Não sejamos como aquela geração que tentou ao Senhor, seu Deus, e por isso, sofreu a consequência de não entrar naquela terra. Que Deus abençoe a você, te fortaleça com essa palavra em nome de Jesus. Amém.